Prezados senhores e prezadas senhoras, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à APIMEC. Eu também sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, com especialização em mercado de capitais pelo IBMEC, com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeiras e tributárias. E é com o máximo prazer que hoje irei apresentar para vocês, investidores e investidoras, uma análise completa, adotando a filosofia Vela Invest sobre a empresa Panvel. E ao final deste podcast, edição número 3, irei informar a todos vocês se no momento ainda vale a pena ser sócio desta empresa, visando um investimento de longo prazo. Mas antes disso, gostaria de informar a todos vocês, investidores e investidoras, que se encontra disponível o relatório completo deste podcast, bem como de muitos outros sobre investimentos financeiros que os considero super interessantes. E mais importante ainda, é que todos vocês podem ouvir e baixar todos esses relatórios, basta que vocês acessem o meu site ejramos.com.br. Mas antes de iniciar a minha apresentação sobre a empresa Panvel, gostaria de fazer um outro pedido. Se este conteúdo for importante para vocês, favor se inscrever no meu canal do YouTube, Eduardo Analista CNPI, ativando as notificações e, se possível, compartilhando com seus amigos. Com isso, mais pessoas serão beneficiadas com este conteúdo, que elaborei com muita dedicação. Mas agora vamos falar sobre a história do Grupo Panvel. Ele foi fundado em 1920 e anteriormente era conhecido pelo DIMED. É um dos mais antigos de seu setor no país. A companhia atua por meio de 3 negócios principais: rede de farmácias Panvel, distribuidora de medicamentos e perfumes e o laboratório Lifar. A marca DIMED foi criada em 1967, por meio da união das 2 maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul, a Panites e a Velgos. A empresa iniciou um plano de expansão de suas lojas Panvel após a realização de seu IPO em 1977. Em 2000, ela incorporou a controlada DIMED, mudando assim a sua razão social para DIMED S.A., distribuidora de medicamentos. Já em 2012, a companhia decidiu reestruturar seus ativos imobiliários, transferindo-os para a sua controlada de Mesul Gestão Imobiliária Limitada, para que ela pudesse administrá-los. Já em 2015, a empresa deu início à implantação da sua plataforma Omnichannel, com o objetivo de integrar diversas ferramentas virtuais, a fim de trazer uma melhor experiência de compra aos seus clientes. Em 2020, o então grupo DIMED fez uma operação de re-IPO, com o intuito de dispor de recursos financeiros para acelerar o seu plano de expansão da rede de farmácias, no aprimoramento dos sistemas digitais
e a sua malha logística. Agora vamos falar sobre o negócio do Grupo Panvel. Fundado em 1920, o grupo atualmente atua através de 3 negócios, como já foi dito anteriormente. O primeiro é a rede de farmácias Panvel. A segunda é a distribuidora de medicamentos e produtos de higiene e beleza de Med. E a terceira é o laboratório Lifar. Em mais de 50 anos de existência, o grupo sempre carregou em seu DNA o foco na excelência de seus serviços e em crescimento consistente, tendo ao longo dos anos incorporado traços marcantes como inovação, responsabilidade social e aprendizado contínuo, características deixadas por seus fundadores e que segue acompanhando sua história. Já a rede de farmácias Panvel, até o final do terceiro trimestre de 2023, contava com 585 lojas, sendo 396 localizadas no estado do Rio Grande do Sul, 82 lojas no estado de Santa Catarina e 98 lojas no estado do Paraná e 9 no estado de São Paulo. Norteada sempre pelo DNA e pelos propósitos do grupo, a rede Panvel hoje é sinônimo de inovação no segmento em que atua, sendo benchmark em operações digitais com a mais sólida plataforma digital do varejo farma, atuando de forma omnichannel desde 2015. Já a distribuidora de medicamentos de Med é hoje uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil e também a pioneira do seu segmento no país, com foco principalmente em suportar as operações da Panvel. Conta atualmente com 2 centros de distribuição estrategicamente localizados na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em São José dos Pinhais, no Paraná, combinando os melhores resultados de eficiência e atendimento também aos grandes clientes nas regiões em que atua. Já o Laboratório de Desenvolvimento e Fabricação Lifar atua no segmento de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, responsável pela produção de grandes marcas no Brasil e no exterior. O grande destaque é a fabricação de aproximadamente 1/3 dos produtos de marca própria da Panvel. Em linha com todos os negócios do grupo, atua sempre em busca de inovação e de manutenção de elevados padrões de qualidade, sendo reconhecido em seu segmento por sua expertise em dermocosméticos e produtos de maquiagem. Agora vamos falar sobre a performance do grupo Panvel entre 2011 e 2022. O grupo apresentou uma trajetória de crescimento constante em sua receita líquida no período entre 2011 e 2022, perfazendo um crescimento composto anual de 14,6%. Segundo a diretoria da Panvel, o plano de expansão do seu grupo prevê alcançar 800 lojas abertas até o ano de 2025. Em se confirmando na prática essa previsão, o grupo tem tudo para continuar entregando nos próximos exercícios este crescimento ocorrido entre 2011 e 2022, em torno de 15% ao ano. Agora vamos falar sobre a rentabilidade do Grupo Panvel entre 2017 e 2022. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, do Grupo Panvel vinha apresentando uma performance muito boa e consistente, ao entregar um ROI em torno de 15% no período de 2017 a 2019. Mas como a empresa captou cerca de 480 milhões de reais em 2020, por meio de uma oferta de
de ações, o seu patrimônio líquido apresentou um incremento relevante no período entre 2020 e 2022, o que contribuiu para a redução da rentabilidade. No entanto, com a gradual alocação de recursos feita pela Panvel ao longo dos últimos anos e também nos próximos, a rentabilidade futura da Panvel provavelmente retornará a patamares históricos, principalmente com a maturação das lojas recentemente abertas. O lucro líquido do grupo Panvel teve um crescimento inferior e menos consistente do que a receita líquida, mas devemos considerar que em 2020 a empresa sofreu um impacto negativo devido às restrições causadas pelas pandemias, pois parte importante das lojas da Panvel estava localizadas em shopping center. Como podemos verificar nas informações constantes deste relatório, que está à disposição dos senhores investidores e investidores, até o final do terceiro trimestre de 2023, cerca de 29,4% das lojas da Panvel ainda estavam em processo de maturação, as quais devem gerar ganhos adicionais de vendas sem a necessidade de novos investimentos. Agora vamos falar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023. O Grupo Panvel encerrou o último trimestre de 2023 com 585 lojas em operação, ante 548 no mesmo período de 2022. Segundo a diretoria, o plano é adensar toda a região sul, principalmente no interior dos estados de Santa Catarina e Paraná. Com isso, a empresa registrou uma receita bruta consolidada de 1 bilhão e 216 milhões de reais, o que representa um incremento de 11,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A Panvel registrou um decréscimo de margem bruta neste trimestre, por conta da forte base de comparação com o trimestre anterior, uma vez que a empresa investiu menos na compra de medicamentos no período de pré-alta. Por outro lado, a companhia conseguiu implementar uma forte redução das despesas operacionais, que mais do que compensou a queda das margens brutas do período. O lucro líquido do terceiro trimestre teve um crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, o lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2023 foi de 27,17 milhões contra 23,61 milhões no mesmo período do ano de 2022. O Grupo Panvel sempre se preocupou pela baixa alavancagem ao longo dos últimos anos. No terceiro trimestre de 2023, a empresa reportou uma alavancagem dívida líquida sobre EBITDA de 0,8 vezes. Isto é muito importante, pois ter uma certa folga no balanço permitirá que a companhia tenha uma estrutura financeira adequada para dar continuidade ao seu plano de expansão, sem precisar enfrentar grandes percalços durante essa trajetória. Agora vamos falar sobre o valuation da empresa, Panvel. Mas para isso eu estabeleci algumas premissas para fazer o fluxo de caixa descontado. Inicialmente estabeleci a seguinte premissa: crescimento da receita líquida para a fase entre 2024 e 2033 em 13%. Estabeleci também um crescimento da receita líquida para a fase de perpetuidade, ou seja, depois de 2033, em 4%. Estabeleci uma margem EBITDA para todas as fases de 5%. Depois estabeleci um imposto de renda e contribuição social para todas as fases, a média dos últimos 5 anos, assim como fiz para a depreciação
amortização e o CAPEX. Com essas premissas, eu cheguei aos seguintes valores. O valor presente líquido da fase de crescimento foi de 891 milhões de reais. O valor presente líquido da fase de perpetuidade foi de 1 bilhão e 723 milhões de reais. O valor da dívida líquida em 30 de nove de 2023 era 173,9 milhões de reais. Então, o valor total da empresa, o valor justo, foi de 2 bilhões 440 milhões de reais. A quantidade de ações em 30 de nove do Grupo Panvel era de 150,37 milhões de ações. Assim, o valor justo de cada ação da Panvel foi de R$ 16,23. Considerando uma margem de segurança de 20% sobre o valor justo, chegamos a um preço teto de R$ 12,98. Agora vamos falar sobre as perspectivas para o ano de 2024. O setor de farmácia vem apresentando um crescimento acelerado nos últimos anos. Tanto é que no período entre 2000 e 2022, teve um crescimento anual composto de 3,2%, segundo a fonte IQVIA. Para os próximos anos, a tendência é que isso continue acontecendo, principalmente se levarmos em consideração a união de três fatores. O primeiro fator é demográfico. A quantidade de idosos como parcela da população brasileira tem tudo para continuar aumentando. O segundo fator é o crescimento orgânico, provavelmente por um mix melhor de produtos e mais oferta de serviços dentro das farmácias da Panvel. Outro fator também é a essencialidade. Tem se tornado essenciais na cesta de compra do brasileiro, conforme constatando nas últimas epidemias, tais como Covid-19, dengue e Zika. Entretanto, todo esse crescimento setorial não se traduz no crescimento automático dos players que atuam no setor, pois existe um alto nível de competição, principalmente devido ao interesse em manter planos agressivos de crescimento orgânico por parte dos concorrentes. Logo, toda a diferenciação ficará por conta da prestação de serviço, variedade de produtos, preços e agilidade na entrega rápida dos produtos vendidos, o que somente poderá ser alcançado por meio de ganhos de escalas regionais e economia de custos logísticos. Segundo a diretoria da Panvel, essa diferenciação faz parte de sua companhia, pois no final de 2022, a Panvel era considerada a quinta rede de farmácia do Brasil e benchmark no que diz respeito a serviços e vendas pelos canais digitais, os quais representaram 19,4% da receita bruta do seu negócio de varejo nos 9 meses de 2023. Além disso, a Panvel apresentou os seguintes dados positivos na sua apresentação no terceiro trimestre de 2023. Ela apresentou consistência e capacidade de execução, pois a Panvel inaugurou 12 lojas no terceiro trimestre de 2023. A Panvel também segue apresentando ganhos consecutivos de participação de mercado, evoluindo 0,1 pontos percentuais no trimestre. A Panvel mantém sua posição de referência no varejo farma brasileiro, com recorde de participação dos canais digitais na venda e a entrega mais rápida do Brasil. A Panvel também se mantém como referência em serviço de saúde na região sul do Brasil. Produtos Panvel segue como benchmark do varejo farma brasileiro, crescendo em torno de 18,2% no terceiro trimestre de 2023, contra
o terceiro trimestre de 2022. Segundo o Grupo Panvel, o seu plano de expansão prevê alcançar 800 farmácias abertas até o ano de 2025. Conclusão final. Considerando as minhas premissas acima mencionadas, o valor justo de cada ação do Grupo Panvel, ou seja, o ticket PNVL3, na data da publicação deste podcast, edição número 13, foi de R$ 16,23. E se considerando também uma margem de segurança de 20% sobre o valor justo, temos um preço teto de R$ 12,98 para cada ação. Prezados senhores e senhoras, investidoras e investidores, obrigado pela sua atenção que me foi dispensada e até uma próxima oportunidade, quando publicarei mais um podcast sobre este assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor entrar em contato comigo no meu e-mail contatos@ejramos.com.br. Disclaimer: as informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimentos, mas o investidor continua como o único responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou venda dos valores mobiliários, bem como se as análises se adequam ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações públicas fornecidas pelos sites de relações com investidores das empresas. Apesar de ser fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade do seu conteúdo. Em atendimento à Instrução Normativa número 20/2021 da CVM, informo que as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma totalmente independente. Informo também que, na data da publicação deste relatório, sou titular de valores mobiliários deste relatório, não me enquadrando em nenhuma outra situação que possa configurar eventual conflito de interesse, segundo o artigo 21 da norma supracitada. Este relatório não constitui oferta de negociação de qualquer espécie de títulos e valores mobiliários, e seu conteúdo visa única e exclusivamente fomentar a discussão dos temas apresentados, não se constituindo recomendação de compra ou venda, promessa de rentabilidade futura, tampouco garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.